Eu sou a Carolina e você está ouvindo o podcast Criativo Eu, criado e produzido pela Hello Comunicação, o estúdio criativo mais colorido do Brasil, voltado para pessoas criativas. A gente realmente acredita que qualquer pessoa pode ser criativa. E é por isso que eu vou falar com você hoje sobre sucesso. Olá! Eu não vou conseguir falar... Nossa, eu falei bem baixo, né? Introdução, me perdoem. Tô aí uma semana sem gravar, então, sei lá, acho que eu perdi um jeito um pouco. Mas, hello! Tudo bem com vocês? Como é que tá? Tá tudo bem pro lado daí? Daqui não. Ah, que bacana! Ai, gente. O episódio de hoje era pra eu ter gravado na semana passada e eu não consegui gravar. Não consegui gravar porque a gente vai falar sobre sucesso e na semana passada eu não estava me sentindo uma pessoa bem-sucedida. Eu vou começar contando sobre uma situação que aconteceu. Uma situação que aconteceu, ó, que bacana. Uma situação que aconteceu na semana passada do porquê que eu não gravei esse episódio. Eu tô com esse episódio pra gravar faz umas 3 semanas. E faz 3 semanas que eu não consigo... Na verdade, esse assunto tem me rodeado, mas eu não estava conseguindo digeri-lo. Sabe quando é um assunto que você não consegue muito encarar de frente, assim? Tem assunto que você evita um pouco? Então, esse era um que eu tava evitando. Porque sucesso é muito relativo. E aí, o que acontece? Esse episódio que você está ouvindo agora é o nosso último episódio do podcast Criativo Eu da primeira temporada. Sim, teremos outras temporadas. Sim, já estamos falando sobre isso, estamos planejando tudo e vai ser muito legal também. A gente não quer parar por aqui, mas eu já sabia que outubro, novembro e dezembro, na verdade, são meses muito corridos, cheios de coisa, muitos compromissos, muitas reuniões, momentos de planejamento. Os clientes demandam muito nesse período, né? Por causa da Black Friday, por causa de Natal e etc. E a gente quer tirar férias no final do ano. Então, na hora da gente planejar como o podcast ia ser lançado, um dos pontos que eu trouxe foi esse. Olha, ele precisa acontecer dentro do mês tal e tal, porque em tal mês a gente não vai conseguir... eu não vou conseguir ficar tirando esse tempo para poder fazer essa demanda, né? De parar, de refletir sobre um assunto. Eu gosto de ler sobre isso, eu gosto de... ler foi um pouco forte. Mas não porque eu não gosto de ler. Eu gosto de ler, mas nem todo episódio eu leio alguma coisa sobre o tema, né, pessoal? Então, assim, mas demanda tempo de eu ler o roteiro, de montar o roteiro, pensar no que eu vou falar e etc. E aí, a gente tava conversando sobre isso com uma amiga. Na verdade, ela é amiga e consultora, que é a Thaís. E a gente conversando sobre o podcast, eu falei, não, daqui a pouco o podcast tá acabando e não sei o quê. E quando a gente foi lançar o podcast, a Thaís me fez uma pergunta que me marcou muito, assim. Que ela falou, tá, que projeto legal, muito bacana. O que você tá querendo alcançar numericamente com o seu podcast? O projeto, qual que é o tipo de margem de sucesso você vai colocar nesse projeto específico? E aí ela falou aquilo, e aquilo ficou ecoando na minha cabeça. É verdade, eu não posso pegar esse projeto, lançar esse projeto, achando que eu vou ter milhões de views, sendo que a gente está começando um projeto agora. Para eu sentir que esse projeto está sendo bem sucedido, quais vão ser as métricas que eu vou usar, que eu vou colocar para mim mesma, para entender que o podcast foi bem sucedido. E aí a gente conversando sobre isso, até com a equipe, a gente entendeu que seria um sucesso se a gente soltasse todos os episódios, se a gente conseguisse áudio e vídeo de todos eles, se a gente conseguisse fazer a comunicação dentro das nossas redes sociais, falarem sobre isso, ser frequente, ter uma recorrência, ser estratégico e levar as pessoas para esses lugares, se a gente conseguisse postar no YouTube, e a gente definiu uma quantidade X de ouvintes por episódio. Beleza. Ela me falou isso, o episódio foi pro ar, as coisas aconteceram, o podcast foi lançado. Há 3 semanas, duas semanas atrás, eu acho, uma menina que eu gosto muito na internet lançou um podcast. E ela, pra mim, é uma das maiores referências do que eu quero ser, que é a Geisa Guides. E eu adoro ela, adoro o Coomers, eu já fiz curso dela, eu acho ela uma empreendedora incrível. Só que tem um certo porém, que somos seres humanos, certo? Certo.
Nesse processo de eu ficar muito feliz por ela ter lançado um podcast, no mesmo momento eu fiquei, poxa, tinha que lançar um podcast também? Caraca, hein? Já é boa tanta coisa. Vai tá, né? E aí eu me botei no meu próprio lugar, percebi esse pensamento aí de inveja, fiquei, opa, minha filha, se bote no seu lugar, né? Humilde, porque nada a ver, né? Nada a ver. Mas são pensamentos que acontecem. E aí, no meio da minha problematização comigo mesma, eu me peguei me comparando a ela. E aí, 2 dias depois, porque o podcast dela ficou muito bom, ela não fala sobre branding, que é o assunto que ela mais fala nas redes sociais dela. Ela é um podcast mais sobre a vida e conhecimentos e tal. Super legal. Ouvi os 2 episódios. E aí, na semana que ela lançou, ela postou que tinha 1.000 ouvintes do podcast dela. E, gente, assim, reforçando, eu gosto muito dela. Eu acompanho ela. Eu consumo as coisas que ela faz. Eu acho ela incrível. Me inspiro nas coisas que ela faz, tá? Importante deixar esse parênteses. E aí, ela postou na primeira semana que ela tava super feliz com 1.000 ouvintes no podcast dela. E nisso, eu já tinha me problematizado 35 vezes, já tinha me botado no meu lugar, já tinha me comparado com ela outras 35 vezes. Eu vi esse story dela falando. E aí eu parei pra pensar de, poxa, essa pessoa que eu admiro, que tem muitos seguidores, que tem, sei lá, acho que 200.000 seguidores em cada marca dela. Não sei, talvez esteja falando um número inventado. Acho que sim. Uma pessoa que assim, é conhecida, tem um público legal, tem um alcance muito grande. Tem 1.000 ouvintes. Pra mim, 1.000 ouvintes era pouco pra ela. Porque ela tem não sei quantos 1.000 ouvintes. 200, vamos fingir que é 200.000, tá bom? 200.000 menos... não vou fazer essa conta, não. Ia fazer uma conta, vou fazer não. Comenta aqui embaixo, vai. Qual que é a porcentagem de 200.000 se 1.000 ouvintes ouviram? É sobre isso. Vamos pra próxima. E aí, ela... pra mim era muito. E pra mim era pouco e pra ela era muito. Então, para ela que tá conduzindo o projeto, para ela que tá fazendo o projeto do podcast, 1.000 pessoas é muito. Para mim, que acompanha ela, segue ela, vê ela, achei pouco. E aí, em algum momento, eu falei pro André, meu queridíssimo marido, que, caraca, se ela tem 1.000 ouvintes e ela acabou de começar, mas ela tem esse alcance todo no Instagram para poder ser uma plataforma de divulgação do próprio podcast, a gente tá ótimo. A gente tá muito bem nas nossas visualizações. Porque aqui no Criativeu a gente teve uma constância, o que foi muito legal. A gente teve sempre um número, sempre um maior que o outro em cada episódio. Apesar de ser um número pequeno, eram pessoas que estavam engajando, você que estava ouvindo, você que postou nos seus stories, que comentou em algum post, que mandou um direct no Insta falando quando você se conectou com esse assunto. Então, eu fiquei pensando... nesse processo todo, de quantas vezes a gente se compara com o sucesso do outro e a gente não sabe o que está passando na cabeça do outro, né? De quantas vezes a gente, às vezes, sente inveja porque, né, vamos combinar, gente? A raiz da comparação é a inveja. Porque você quer o do outro. Peguei pesado? Talvez. Bom dia a todos. Mas é verdade, a gente tá se comparando com o outro, o outro conseguiu e eu não. Olha o outro. Sabe? Mesmo que seja de um olhar de diminuição de nós mesmos, essa é a raiz. E eu acho que esse é o grande mal, assim, da minha realidade. Sabe? Porque muitas vezes eu já parei de seguir pessoas, por exemplo, dentro do Insta que me despertavam essas sensações. De esses sentimentos de comparação e de olhar para o outro e achar que o que eu tenho não é o bastante. E muitas vezes é. Muitas vezes o que eu tenho é o bastante. Muitas vezes o que eu tenho é mais do que o bastante. Sabe? Então, eu me peguei pensando assim, em quantas vezes durante a minha semana, durante essas últimas 3 semanas que eu já devia ter gravado esse episódio, quantas vezes eu me peguei pensando que eu deveria ter uma coisa diferente da que eu tenho, só porque alguém da minha idade também tem, então eu deveria ter, sabe? E aí vira uma roda primeiro, de descontentamento com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente conquistou, uma frustração, porque eu não tenho o que o outro tem, eu deveria estar mais avançado do que eu estou.
sabe assim, vai puxando mais sentimentos negativos e mais coisas de eu não sou o suficiente, ou já deveria estar em outro lugar, ou deveria estar fazendo outra coisa. Olha, o fulano tem a mesma idade e já tá muito mais avançado, sabe? A pergunta que a Thaís me fez, a pergunta do como você mede o sucesso, tem pairado sobre mim. Então, na semana passada, como eu comecei o podcast falando, não estou tendo semanas fáceis. Tem sido, na verdade, bem difícil, com alguns desafios que a gente já conhece, desafios que não são desconhecidos por mim. E aí, quando um desafio não é desconhecido, tipo assim, eu já vivi isso antes, acho que é um pouco mais fácil, né? Você fala, pô, mas eu passei por isso tal período e eu encarei dessa maneira, eu acho que eu posso encarar agora desse jeito aqui e ir lapidando, né? Porque eu realmente acredito que as coisas meio que... Na verdade, eu não acredito. Eu sei que as coisas voltam, né? Tem situações que elas sempre voltam pra gente passar por elas. Eu acredito nisso, pelo menos. E aí, essa questão de sucesso é uma que me pega bastante. Sempre me pega. E sempre me pega no final do ano. Porque, normalmente, no final do ano, contratos acabam, a galera renova contrato ou não. A demanda de trabalho aumenta, mas depois diminui. Então, tem uma flexibilidade de trabalho muito grande. Então, nesse período, é o período que, para mim, é o mais difícil. É mais difícil de eu não botar a minha capacidade e o meu sucesso pessoal só na minha empresa. Porque tem isso também. No meu caso, eu tenho uma ligação muito vinculada com o sucesso da Hello. E aí eu tenho tratado isso na terapia, tenho falado isso com as pessoas, tenho orado sobre isso, para separar um pouco, porque o meu sucesso não depende do sucesso da minha empresa. Se a minha empresa falir amanhã, não quer dizer que eu não fui bem sucedida com a Hello, sabe? Então, essa ferramenta, na verdade, que eu acho que é o que esse conselho me trouxe, que é como eu vou medir o meu sucesso. Então, eu estava encarando uma questão de trabalho, me sentindo com uma autoestima muito baixa em relação ao meu trabalho, duvidando um pouco da minha capacidade como profissional, como dona, como isso, com aquilo. E aí, a primeira coisa que me veio à memória foi isso. Tá, fulano disse tal coisa, aconteceu tal situação. Isso tá no meu parâmetro de sucesso? Não, meu parâmetro de sucesso dentro da empresa é ver todo mundo bem, ninguém surtando, inclusive eu, que aí essa métrica tava um pouco abalada. Eu tá feliz com o meu trabalho, ou pelo menos entendendo cada situação, entendendo que trabalho é trabalho e que não é algo pessoal. Sabe? Que o trabalho não dita o meu sucesso como pessoa. Enfim, então, essa ferramenta tem me ajudado a muitas áreas da minha vida, a cada projeto, a cada ideia, a cada dificuldade, de que às vezes eu tô me sentindo frustrada, eu olhar e pensar, tá, qual que é a métrica de sucesso disso aqui? Ah, ok. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o podcast não alcançou, sei lá, 50 mil ouvintes mês, mas alcançou 80. E alcançou 80 que ouviram até o final. 80 que comentaram em todos os episódios, 80 que me mandaram mensagem, que me pararam na rua para falar do podcast. Isso já é um sucesso. Ter tido a consistência de, por 3 meses, ter feito um episódio por semana, postado stories sobre isso, feito toda uma mecânica pra gente poder lançar o podcast, porque o podcast não foi feito só por mim, é um trabalho de várias pessoas juntas. Só isso já foi um sucesso. Colocar esse projeto no ar sem patrocínio, sem condições, sem equipamento. A gente comprou equipamento do zero, fez um investimento, criou uma conta, criou um nome, fez isso, fez aquilo. Isso já é um sucesso. Não é porque meu podcast não é o mais ouvido do Brasil, ou não é porque eu não tenho a empresa mais premiada do Brasil, que eu não tenho um podcast bem sucedido e que eu não tenha uma empresa bem sucedida. E aí vem o nosso questionamento. Eu sempre fico muito reflexiva de final de ano, assim, né? Eu sempre fico muito, muito reflexiva, muito pensando, muito refletindo nas coisas que eu fiz e de ser um pouco mais bondosa comigo mesma, sabe? Tá tudo bem se
Se eu tenho quase 30 anos e eu não tenho uma casa, tá tudo bem se eu tenho quase 30 anos e não tenho filho. Ou eu não tenho um cachorro, ou eu não tenho uma empresa, ou eu não tô tão feliz em cada situação. Porque esse episódio, esse podcast já foi um sucesso. A gente envolveu mais de 15 pessoas no projeto dele. Se a gente contar os convidados, até um pouco mais. Sabe? E aí poder ter tido um projeto assim. Isso já é um sucesso. O projeto já é um sucesso. E aí, lembrar disso, sabe? Uma amiga minha ontem falou uma coisa pra mim que eu acho muito linda, assim, uma coisa que eu amo muito, que é falar sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É trazer, entender o cenário um pouco de fora. Né? Às vezes a gente está tão envolvido e querendo ser criativo e querendo produzir, querendo ser o mais bem sucedido possível, que a gente não consegue nem comemorar as nossas vitórias, nem que sejam pequenas vitórias, normalmente a gente não consegue comemorar essas vitórias e não consegue aproveitar o processo delas. Eu sei que um dia Hello, e eu sei que um dia Hello vai ser um sucesso nacional, mas hoje ela já é um sucesso. A minha empresa já é bem sucedida. Tá todo mundo feliz trabalhando. A maioria dos dias. A maioria dos dias as pessoas da minha empresa estão felizes trabalhando. A maioria dos dias a gente gosta do que a gente faz. É óbvio que vão ter dias difíceis, é óbvio que vão ter adversidades, mas não é 100% do tempo. As meninas estão chegando no escritório. Eu queria te desafiar a fazer essa pergunta. O que é sucesso para você? O que é ser bem-sucedido para você? Não para o mundo, não para as pessoas, não para os seus pais, para o seu chefe, para os seus amigos. Para você. Para você, o que é ser bem-sucedido? Para mim, ser bem-sucedido é eu ter saúde, é ter um esposo que me ama, que entende as responsabilidades dele da casa tanto quanto eu, que eu tenha uma empresa que não acabe com a minha saúde mental. Sucesso pra mim é eu poder ir na igreja todo domingo e se eu ficar com fome e eu poder comer alguma coisa e ter alguma coisa gostosa pra eu comer. Ser bem sucedida pra mim é ter um carro, mesmo que ele seja da mesma idade que eu. Mesmo que ele dê um pife a cada 5 meses e eu tenha que gastar um dinheirinho com a IP. Mas sabe, o que é sucesso para você? O que é sucesso em relação aos seus projetos? Carol, tô querendo botar um projeto no mundo. Qual que é o sucesso, a métrica de sucesso que você vai colocar para você? Minha métrica de sucesso vai ser colocar, fazer, botar esse projeto no mundo. Pronto, tá ótimo, tá incrível, tá maravilhoso. Eu acho que é isso, assim, ser bem-sucedido, eu acho que tem a ver com o nosso filtro também, né? O filtro que a gente coloca em relação ao olhar dos outros sobre nós, o olhar sobre nós, de nós mesmos, e até onde a gente vai deixar as pessoas ditarem aquilo que é importante pra gente. O que é ser bem-sucedido pra gente. Esse podcast é bem-sucedido. E eu sei que eu tô extremamente reflexiva, mas é o último episódio da temporada. Eu tenho que ser bem-sucedida. Me confundi. Eu tenho que ser mais emotiva. É isso, eu tô muito feliz com esse projeto, eu tô muito feliz em como a gente fez, eu não, né? Muita gente fez esse projeto uma coisa especial, sabe? O clima que tava sendo gravar aqui, as pessoas que estavam envolvidas, os amigos que nós chamamos, as pautas que a gente escreveu, tudo foi bem sucedido. Porque tá aí pra você ouvir, tá aí pra você salvar, tá aí pra você revisitar. Isso não é um adeus, isso é um até logo. Mas eu espero muito que nessas últimas semanas você tenha conseguido despertar o seu lado. Lembrar, na verdade, né? Lembrar que você tem um lado criativo, que você pode recorrer a ele a qualquer momento, que você pode usar ele como hobby, que você precisa cuidar da sua saúde, que você precisa, às vezes, fazer uma caminhada para ficar um pouco mais criativo. E que, por fim, tudo o que você fizer, mesmo que seja só um passo e só um degrau em relação à direção do que você deseja no futuro, já é um sucesso. Porque um degrau é um sucesso. Nem todo mundo sobe essa escada, né? Muitas pessoas param no começo delas. Então, só o fato de você estar tentando, só o fato de eu estar tentando, já é um sucesso. É com essa reflexão
que eu me despeço de você. Pessoa criativa, você oficialmente tem o diploma de pessoa criativa. Esse episódio ficou um pouco mais reflexivo, ficou um pouco mais down. Peço perdão se você ficou um pouco triste. Não tava tão risonha. Mas é porque eu tô me recuperando de uma gripe, uma dor de garganta, um negócio na cabeça. É uma loucura, menina. Mas eu espero mesmo que tenha sido útil pra você. Se você ouviu até aqui, manda mensagem pra gente no Insta, no WhatsApp ou em qualquer lugar que você nos encontrar, Hello Comunicacão ou Carolina Oficial, pra gente conversar, trocar uma ideia, você me contar um pouco de como foi ouvir esses episódios dessas últimas semanas por aí. Eu espero muito, muito, muito que tenha te ajudado de uma maneira, porque me ajudou. Falar me ajudou, tá? É isso. Obrigada por terem ouvido. Assim eu encerro, porque esse foi o último episódio da primeira temporada de Criativo Eu, trazendo conteúdo em formato de podcast sobre criatividade. E você percebeu que muito mais do que só isso, né? Eu sou a Carolina e você acabou de ouvir o podcast feito pela Hello Comunicação, o estúdio criativo mais colorido do Brasil para pessoas criativas como você. É isso. Te vejo na próxima temporada. Beijo! Ai, que triste. Eu tô emotiva. Ai, meu Deus. Tô emotiva. Vontade de chorar.